Olá turma, tudo bem? Então, até agora tivemos algumas aulas soltas, né? Alguns trabalhos, algumas atividades, e a partir de agora a gente vai acompanhar pelo livro de Educação Física que vocês têm aí, tá? Então, para dar início a essa terceira unidade, vocês vão pegar o livro na página 49, no volume 3, capítulo 5. A gente vai falar nessa unidade sobre as características dos esportes coletivos e individuais. Quais são as principais características? Como se classifica? Né? Como é feita essa classificação dos esportes, tanto coletivos quanto os individuais? Quais são as principais características? Né? Então a gente vai falar sobre isso. De antemão, individual, a própria palavra já nos indica, né, que é um indivíduo, uma pessoa só. Então, eles são os esportes, normalmente esportes de marca, né, os atletismo, por exemplo, lançamento de dardo, disco, martelo, o salto em distância, são esportes individuais, que são chamados esportes de marca. Por que esportes de marca? Você cria uma marca, estabelece uma marca e aí vai se melhorando essa marca, vai batendo a marca. Por outro lado, vamos falar também dos esportes coletivos. E aqui a gente traz, por exemplo, o basquete. Qual a sua principal característica? Coletivo, mais de uma pessoa nessa prática. Então, você tem um grupo que joga, né, uma equipe que joga contra outra equipe. Essa equipe é formada por mais de um jogador. Então, esporte coletivo. Então, a gente vai falar um pouco das origens, né? Das suas origens, como parte da cultura, né? Faz parte da nossa cultura esse esporte, ele está presente no nosso dia a dia, né? Qual a diferença principal entre um e outro? Isso aí a gente vai trazer, né? O esporte, o coletivo, ele é cooperativo, ele é competitivo, são características e a gente vai trazer isso aqui, tudo bem? Então lá na página 50, vocês podem ler aí nosso ponto de partida, que a partir das características de cada esporte, é possível compreender o que torna diferente de outro. Os esportes coletivos, por exemplo, têm como características mais imprevisibilidade e variabilidade de situações, quer dizer, situações imprevistas, né? Você não prevê. Por quê? Porque tem a intervenção da equipe adversária. Não é só o que você planejou. Você planeja atacar, fazer a cesta, né? Fazer um passe. Entretanto, independente do esporte individual, que o atleta ou o aluno, ele corre sozinho para bater uma própria marca, a marca dele, no esporte coletivo tem alguém tentando impedir que você pontue, que você faça o seu movimento. Então são características que diferenciam os esportes coletivos dos individuais. Os esportes individuais dependem muito da ação do próprio competidor. Aquilo que eu falei para vocês. Ele tem que lançar o dardo o mais distante possível. Ele compete com outra pessoa, mas ele também compete com ele mesmo. Então eu joguei 5 metros, aí eu vou treinar para jogar um pouco além, e aí eu jogo comigo mesmo e jogo também com o meu adversário. Esse esporte coletivo, né, são chamados também de esportes de invasão, onde você tem que invadir o espaço adversário para pontuar, para fazer o gol, para fazer a cesta, no caso de outros esportes, não necessariamente do basquete. E o atletismo, como eu falei, esporte de marca, onde você estabelece uma marca e você pode melhorá-la. Característica do esporte coletivo, no caso aqui o basquetebol, a gente vai falar um pouco do contexto histórico. Buscando um tipo de jogo sem violência e que estimulasse seus alunos durante o inverno, lá nos Estados Unidos, em 1891, o professor de educação física James Naismith, da Associação Cristã de Moços, do Springfield College, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, ele desenvolveu o basquete para ser praticado no ginásio fechado. Por que no ginásio fechado?
Isso em época de extremo frio, né? Um frio extremo que tem nos Estados Unidos, na época da neve. Então, no caso, o futebol americano, que era praticado em campo aberto, ficava impossível de ser praticado no frio e eles precisavam de uma segunda atividade que possibilitasse eles de praticar o esporte durante o inverno. E aí ele teve essa ideia de criar o basquete, né? Aqui a gente vai apresentar algumas características do basquete e do caminho dele pelo mundo. O basquete se espalhou pelo mundo, né? O primeiro jogo de basquete que se tem conhecimento e registro foi realizado no dia 20 de janeiro de 1892 por duas equipes formadas na Associação Cristã de Moços de Springfield. As regras utilizadas nos 2 primeiros anos da prática do esporte, que era praticado apenas na referida agremiação, ficaram restritas a esse local. Então eram regras locais. O professor determinou o que se podia fazer, o que se não podia, quais eram as metas, e aí se jogava. Durante 2 anos ficou restrito ao colégio. Já foi apenas em 1894 que profissionais da União Atlética Amadora tomaram conhecimento do novo esporte e resolveram formalizar suas regras. Quer dizer, outros professores tiveram conhecimento do esporte e falaram, não, o esporte é legal, vamos formalizá-lo. Vamos determinar algumas regras específicas que vão direcionar o esporte, né? Então ali eles sentaram, se reuniram, pegaram o caderninho ali, olha, a cesta vale 3 pontos, e aí começaram a anotar, né, os pontos mais relevantes para essa atividade. Então na época era utilizada uma bola de futebol para o desenvolvimento do jogo, pois não tinha ainda materiais específicos do esporte. Com o passar dos anos, o basquete foi caindo no gosto dos que conheciam e chamou a atenção das ligas e federações. No início do século XX, começou a se espalhar pelo mundo e instituições esportivas começaram a organizar campeonatos desse esporte. Sua popularidade chegou a tal nível que passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Lá em 1936, foi o primeiro ano do basquete nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, que foi realizado em Berlim. A inserção de esporte nos Jogos Olímpicos é um dos maiores índices de sua organização e padronização em caráter mundial. Atualmente, o basquete é um dos esportes mais praticados no mundo, com cerca de 30 milhões de adeptos. Vamos falar também da sua regra. Na atualidade, o basquete ele é praticado no mundo todo, seja com a prática do lazer ou por atividade física, benefício à saúde, qualidade de vida, seja enquanto modalidade profissionalmente organizada. A vivência desse esporte é verificável tanto no ambiente escolar como em praças, clubes e outros espaços. Tá? Então, como foi dito aqui, o basquete ele pode ser praticado no ginásio, na escola, na praça, até mesmo em ambientes não tão comuns, né, com terra batida, foi adaptado uma tabela no quintal de casa, na parede da sua casa, pendurado numa árvore. Então, são formas de prática, como esporte, como lazer, né, entretenimento. Então, o esporte coletivo. Então, a gente tem algumas características do esporte coletivo basquete, passes, que a gente tem os passes aéreos, passes picados, o passe por baixo. Então, existem variações e tem diversas atividades que a gente poderia, né, se não fosse o caso dessa pandemia, a gente poderia estar, na prática, fazendo esse tipo de treinamento, né, de prática, fazendo as nossas atividades. O basquete de antigamente, né, ele tinha suas regras próprias lá de dentro do colégio, e aí eles se juntaram para fazer, determinar umas regras
padronizadas, onde todo mundo ia jogar da mesma forma. Então a gente tem algumas situações aqui. A cesta, ela inclui mais de uma cesta como alvo para cada equipe. Essa aqui é uma forma que a gente pode estar adaptando dentro da nossa escola, para que todos participem. Por quê? O esporte coletivo, ou o esporte quando ele parte para ser mais profissional, de competição, ele acaba sendo um esporte que segrega, que separa. E isso, para nós na escola, não é tão legal, né? Então, são os melhores vão jogar. E hoje o que a gente traz dentro da nossa escola é um esporte onde todos possam participar e todos possam estar desfrutando dessa modalidade tão gostosa que é o esporte coletivo. No caso aqui a gente está falando do basquete, certo? Então eu vou pedir para vocês que vocês façam uma pesquisa e tragam, né, regras, as principais regras do esporte, quadra, tamanho de quadra, altura da cesta. Então são algumas regras que vocês podem estar encontrando no site da federação, cadê o site da confederação? Deixa eu olhar aqui onde é que tem, para me passar o site certinho para vocês. Cadê? Tem uma que eu deixei aqui. Confederação, cadê? Bom, vocês vão colocar lá, Confederação CNBB com... Esqueci agora o nome do site, mas tudo bem. Então, vocês vão procurar. Achei, galera, achei aqui. Então, vocês podem procurar no site da Confederação Brasileira de Basquete, www.confederação Brasileira de Basquete, ok? Vocês vão achar todas essas informações e aí vocês vão fazer essa pesquisazinha sobre as regras. Igual eu falei, altura da cesta, tamanho da tabela, número de jogadores, tem tudo lá. Então vocês vão procurar e vão trazer para nós na próxima aula e a gente vai bater um papo, discutir o que a gente achou de tão interessante aí. Beleza? Então para essa aula a gente vai falar mais sobre o basquete, o esporte coletivo. Nós já falamos sobre as características, o que define um esporte coletivo. E na próxima aula falaremos sobre os esportes individuais, que de antemão já sabemos, né? Atletismo são esportes individuais e a gente tem outros esportes individuais que a gente vai estar falando. Então, a princípio, falaremos do basquete, vocês vão fazer a pesquisa e trazer, e na próxima aula falaremos sobre os esportes individuais, ok? Forte abraço, beijo, tchau!